administração pública? Ah, Raíza, mas eu não tenho ninguém para me indicar um cargo comissionado ou para viabilizar para mim o caminho para eu atuar com consultoria jurídica na administração. É por isso que eu nem tento entrar no serviço público. Eu tenho certeza que se algum dia passou pela tua cabeça atuar com assessoria e consultoria na administração, você já deve ter descartado essa ideia logo de cara por conta desse pensamento de que você não conhece ninguém que pode te ajudar a ingressar no serviço público. Por muito tempo, essa também foi uma crença minha, de que eu não conseguiria atuar com assessoria ou consultoria, de que isso nem era possível para mim porque eu não conhecia ninguém lá dentro. E como eu vim a descobrir depois, a sistemática do serviço público é muito diferente da iniciativa privada. E eu estava pensando como alguém que estava buscando oportunidades de emprego na iniciativa privada. E era por isso que era tão difícil mudar essa minha crença de que seria possível ingressar, mesmo sem conhecer ninguém ali dentro que pudesse me indicar diretamente. Eu só vim mudar esse pensamento depois que eu entrei lá dentro e percebi que a diferença ela não consiste apenas nas temáticas que são tratadas entre o setor público e o setor privado, mas também na forma de contratação e na escolha da equipe que vai compor aquele órgão, aquela entidade. Por isso, sem mais enrolação, hoje eu quero te dar 5 motivos pelos quais você não deveria deixar essa crença te atrapalhar de buscar oportunidades na área de assessoria e consultoria jurídica para a administração pública. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e atualmente eu atuo como procuradora municipal. Eu vim aqui porque há mais ou menos 2 meses eu tenho esse compromisso de te trazer informações sobre direito público, sobre a sistemática da administração, sobre carreira, sobre mentalidade, principalmente voltada para o advogado que é recém-formado ou que ainda não se encontrou na sua área de atuação e que está aí perdido sem saber muito como atuar ou com o que atuar. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vim te trazer 5 motivos pelos quais você não deve deixar de entrar na administração pública e de atuar com assessoria e consultoria só porque você não conhece ninguém lá dentro. E como que eu vou te apresentar hoje tem um potencial de mudar a sua visão sobre o ingresso na carreira no setor público, eu já vou falar para você, deixa o teu like no começo do vídeo, porque esse vídeo merece, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. O primeiro motivo pelo qual você não deveria deixar isso te impedir de ingressar na administração é o seguinte: eu tô imaginando que você é recém-formado e aí você não vai conseguir ser efetivado ali onde você fez estágio e você não tem ainda nenhuma oportunidade de emprego em vista. Então, o que você tem que fazer? Qual que é o passo a passo que você vai seguir se você estiver ali recém-formado, acabou de pegar a carteirinha na OAB? Se você não pretende abrir um escritório próprio, nem nada disso, você vai colocar a tua melhor roupa social, vai arregaçar as suas mangas e vai sair à procura de emprego. Vai ou não vai? Você vai fazer isso de várias formas. Você vai cadastrar o teu currículo em sites de oportunidades de emprego. Você talvez vai conversar com professores, com colegas de trabalho. Se você souber de alguma entrevista, você me avisa. Você vai bater, talvez de porta em porta, em alguns escritórios no município onde você trabalha. Você vai lançar mão de várias ferramentas para procurar o teu emprego. E talvez o lugar que vai te chamar seja um lugar onde você não tem vínculo nenhum ali. Você não conhece ninguém daquele escritório, nem nada. Você se candidatou a um emprego, as pessoas foram lá, gostaram do teu currículo, te chamaram, acharam que você poderia resolver um problema naquela organização privada ali, e aí você foi efetivamente contratado. Olha, se você sai da faculdade com essa intenção de adotar uma postura proativa para conseguir o emprego na iniciativa privada, porque quando a gente se refere ao setor público, já vem esse bloqueio na tua cabeça achando que as coisas vão cair do céu e que você tem que ter alguém para talvez te indicar ou para te colocar lá dentro? Por que você adota essa postura passiva de ficar esperando as coisas acontecerem? Então a primeira razão que eu tenho para te dar para que você não desista de ingressar na administração pública sem precisar passar em concurso é porque você vai adotar uma postura proativa independentemente da área que você vai seguir. Então o vínculo pré-existente com alguém lá dentro não é um pré-requisito para que você consiga ingressar na administração. E eu já vou te dar algumas ferramentas, algumas dicas para que facilite o seu processo, para que você se torne um candidato mais atraente
em termos de setor público, de administração pública. Agora, talvez você esteja dizendo, Raíza, veio com um papinho de coach agora, um papo motivacional. Não é um papo motivacional por si só, tá? Eu preciso trazer para você a principal dificuldade, a principal barreira no seu processo de busca de emprego, que vai ser justamente a mentalidade que você adota. Se você estiver esperando as coisas caírem do céu para você, provavelmente você não vai sair do lugar. Ou, se sair, vai demorar muito tempo para isso acontecer. Então eu quero que a partir de hoje, quando você pense em carreira na administração, carreira no setor público, que a primeira mentalidade que você adote seja: eu vou adotar uma postura proativa, de fazer o que precisa ser feito para me tornar um candidato atraente, não só a conseguir um emprego, mas a resolver os problemas que acontecem no dia a dia de um gestor público. E é claro que fazer isso de uma forma orientada é muito mais estratégico e muito melhor. Vai te economizar dinheiro, vai te economizar tempo, sem sombra de dúvidas. Mas eu não quero que você saia para o segundo motivo sem pensar que você precisa mudar o teu comportamento. Então, se você não tem nenhum conhecido que talvez vai conseguir ali um emprego para você na iniciativa privada, coloca isso na tua cabeça, que a mesma dificuldade que você tem para conseguir em um lugar, você vai ter para conseguir em outro, desde que você disponha, obviamente, a menos que você disponha, obviamente, das ferramentas certas. Passando para o segundo motivo pelo qual você não deveria deixar isso te impedir de dar os primeiros passos rumo à sua carreira na administração, é o seguinte: existe uma diferença muito gritante entre o setor público e o setor privado quando eu falo do tempo de gestão, né, do tempo de administração daquele gestor. Dentro de uma organização privada, você não tem, pelo menos não em regra, um prazo para que o gestor saia daquela administração. A intenção é que aquilo dê certo e que a administração dele progrida e se perpetue no tempo, obviamente. É isso que ele quer, é isso que a organização espera. Agora, no setor público, a regra é diferente. Porque quando eu estiver falando das mais altas cadeiras ali dentro do poder executivo ou do poder legislativo, da administração superior daquele órgão, né, ou daquela entidade, a verdade é que no minuto em que o gestor assume essa posição de gestor público, o reloginho dele já começa a correr e correr rápido, porque ele tem um prazo de mandato, ele tem um prazo de saída, ele tem uma data certa para sair. E mesmo que eu esteja me referindo a pessoas, a cargos que admitem renovações sucessivas, reeleições sucessivas, como por exemplo no Poder Legislativo, ainda assim não há garantia para esse gestor de que ele vai conseguir ser reeleito. E qual que é a consequência disso? Esse gestor, principalmente quando a gente fala em relação à velocidade dos procedimentos que acontecem na administração, diferente da iniciativa privada, esse gestor ele tem urgência na implementação das demandas, na implementação dos resultados, na colheita dos resultados que ele quer para aquela administração. Você tem que pensar isso e tem que enxergar que essa é uma diferença crucial entre o setor público e o setor privado. Olha só, quando a gente fala de mandato, eu tenho que pensar que o gestor, para além de ele ter aquele prazo ali certo, dele saber exatamente que ele só vai ter os 4 anos ou 8, dependendo de qual é o gestor que você está assessorando aí, quando acontece isso, o que vai acontecer, né? Qual que é a consequência disso? A consequência é que esse gestor, ele não tem tempo de se aprofundar em cada uma das temáticas que vão chegar à mesa dele. E olha, o que eu vou falar aqui pode parecer um pouco polêmico, mas na verdade é uma realidade da administração. O gestor, como ele tem um mandato diferente do setor privado, ele não vai conseguir se aprofundar em todas as temáticas, porque ele vai ter que lidar com um processo de tomada de decisão muito complexo, com relação a muitas temáticas, a muitas demandas diferentes, e ele tem um prazo para implementar esse resultado e para colher os resultados que ele espera. Então tenha isso em mente, o tempo do gestor público é escasso, muito escasso, um tempo escasso para entender o problema, lidar com o problema, implementar as soluções que ele entende que são necessárias e colher os resultados daquilo, tá? E presenciar para saber se aquele resultado vai ser ou não dentro daquilo que ele esperava e dentro daquilo que ele prometeu para a população que o elegeu. E aí existem outras consequências desse gestor, tá? Desse prazo certo, desse prazo determinado para a saída do gestor público, que nos leva ao terceiro motivo pelo qual você não deveria deixar
isso te impedir, te bloquear de ingressar na administração pública simplesmente porque você não conhece ninguém lá dentro. E o terceiro motivo é o seguinte: o gestor público, quando ele assume um mandato, se estiver falando do executivo ou do legislativo, ele vai lidar com várias demandas de várias áreas diferentes. E nem sempre esse gestor vai ter, aliás, é pouquíssimo provável que ele tenha expertise em todas as áreas de conhecimento com as quais ele tem que lidar. Você quer ver um exemplo? Imagine que você tem um profissional da saúde muito reconhecido naquela cidade. Então ele já tem anos de carreira, ele já até atuou com a administração de algumas unidades de saúde ali privadas. Então é uma pessoa de muita experiência e de muita competência profissional. E ele decide que ele quer fazer a diferença também dentro do setor público. E aí ele se candidata a um mandato de vereador. Ele é eleito logo de cara e ele assume com toda essa bagagem que ele tem dentro da área de saúde pública. Ora, imagina que esse gestor, ele tem uma expertise muito grande em uma área, mas por vezes as demandas que vão chegar na mesa dele não necessariamente são vinculadas à saúde pública. Ele vai ter que lidar com educação, com saúde, também com segurança pública, com transporte, com iluminação, com infraestrutura. Ele vai ter que entender de obra, de contrato. Então, ele não vai ter expertise em todas essas áreas. E isso leva esse gestor público a depender muito mais do conhecimento e da cooperação de especialistas em cada área de conhecimento. E ele vai fazer isso não só pela contratação dos seus secretários, né, ou dos seus ministros, dependendo do nível, mas ele vai fazer isso não só pela contratação desses auxiliares diretos, como ele também vai fazer isso por meio da composição das equipes ali secundárias e terciárias. Então você vai ter um bom diretor de departamento, você vai ter pessoas que são especializadas em cada uma dessas áreas de conhecimento. E a tomada de decisão vai envolver muito mais esses especialistas, justamente porque não há expertise do gestor e nem tem que haver. Porque imagina se ele tivesse que dominar cada uma dessas áreas de conhecimento para que ele pudesse assumir um cargo público, por exemplo. Isso seria totalmente inviável. Diferente, por exemplo, de uma empresa privada, em que o gestor, talvez a mais alta administração ali, ela até tem que lidar com temas secundários, por exemplo, marketing, distribuição, gestão de pessoas, um pouquinho de legislação trabalhista, ele até conhece um pouco dessas coisas. Mas esses assuntos, eles ocupam um papel secundário dentro da organização privada. Agora, lá no nosso exemplo ali do gestor da área de saúde pública, imagine que ele não seja alguém da área de saúde pública ou da área de saúde, ele seja um educador, um bom educador. O que acontece? Ele tem experiência na área, ele já está há muitos anos atuando, ele tem uma excelente postura, ele conhece os problemas, ele acha que pode apresentar soluções e aí ele é eleito justamente para bater em cima da melhoria da educação pública, por exemplo. Quando esse gestor assume o mandato dele, estoura a pandemia de Covid-19. Olha o que vai acontecer. Acho que não posso falar. Estoura esse evento mundial, né, que acabou gerando complicações na área de saúde para o mundo todo e no Brasil não foi diferente. A gente vai ter que riscar aí a palavra, porque o YouTube não gosta. Mas estoura essa situação, esse evento global. Imagine que naquele momento a saúde pública vai assumir uma posição muito protagonista em relação à área de educação. Então, olha só, por mais que ele seja expert nessa área de conhecimento, agora ele vai ter que lidar com um problemão numa área que ele não domina. Então, esse gestor vai precisar de muito suporte e de muito auxílio de especialistas para a tomada de decisão dentro de cada uma dessas áreas, de cada uma dessas demandas. O quarto motivo pelo qual eu quero que você não fique apegado a essa ideia de que eu não conheço ninguém é o seguinte: do mesmo jeito que esse gestor ele não vai ter especialidade em todas as áreas de conhecimento, mesmo dentro da área dele de conhecimento, pegando esse exemplo do educador e do profissional da saúde que foram eleitos, mesmo nesses casos existem procedimentos jurídicos que vão estar ali no meio, né, entre o problema e a resolução daquele problema, que são indispensáveis para alcançar o resultado que o gestor quer. Quer ver um exemplo? Lembra que a gente falou do profissional da saúde? Então, ele decide que ali é necessário construir um hospital. Ele tem recurso disponível para isso, ele tem suporte para poder fazer isso. O que ele faz? Ele decide construir um hospital, faz essa promessa e vai implementar.
Para que esse hospital efetivamente seja erguido e comece a funcionar, há uma série de procedimentos que são vinculados, que são afetos, né, à gestão pública e procedimentos jurídicos que ele vai ter que dominar. Por exemplo, ele tem que entender qual é a modalidade licitatória que vai ser utilizada ali, como que ele formaliza esse contrato, o que acontece se a empresa que foi contratada para construir esse hospital, se ela não cumprir o contrato, se ela atrasar na entrega da obra, o que eu faço? E se a empresa abandonar a obra no meio? Eu consigo contratar outra, eu tenho que chamar outra pessoa dentro da mesma licitação, eu posso aplicar uma penalidade. Olha a quantidade de problemas que existem para a implementação daquele resultado final, que é a construção e o funcionamento de um hospital. Então, o gestor público, ele não vai ter tempo para se aprofundar em cada um desses procedimentos. E é aí que, como a gente falou no motivo número 3, existe uma cooperação e uma integração muito grande entre a tomada de decisão do gestor e a atuação consultiva da sua equipe de experts, da sua equipe de especialista. Então, o que você tem que ter em mente, advogado, é que você vai ocupar essa posição, a posição de consultar, de apresentar soluções jurídicas que vão ao encontro daquela solução que o gestor quer adotar. Isso é muito importante porque você vai entender o papel do especialista dentro da administração pública e como essa atuação consultiva e integrada é uma atuação que vai ser a chave para decidir se aquela gestão foi uma gestão eficiente ao final ou se foi uma gestão ao final ineficiente. Porque não adianta nada o gestor estar cheio de boas intenções, até ter recurso para isso, mas não conseguir implementar ao final a política pública que ele quer. Então, olha só, esses 4 motivos já seriam suficientes para você abandonar essa ideia, largar esse medo de que eu nem vou tentar porque eu não conheço ninguém. Você precisa se apresentar como uma solução jurídica, tá? Se apresentar como uma solução, um especialista dentro dessa área, justamente para que você consiga atuar teu conhecimento em gestão pública, o teu conhecimento nas matérias de direito público que são afetas ao dia a dia do gestor. Você precisa unir isso, tá? Apresentar, ser a solução para o problema que às vezes o gestor nem sabe que ele tem. E o 5º motivo talvez seja o mais relevante. E é o seguinte, o 5º motivo pelo qual você deveria sim se empenhar em ingressar na administração pública, mesmo não conhecendo ninguém lá dentro, é o seguinte: existe um movimento histórico que tem acontecido na política ocidental, então não se restringe ao Brasil, que se chama outsiderism. Me perdoa aí o inglês tabajara, tá? Eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela ou talvez ali na descrição para você estudar um pouquinho mais sobre esse fenômeno, porque a gente gosta de aprofundar as coisas, mas às vezes aqui não é o formato adequado para a gente entrar nisso, mesmo porque a minha área de atuação não é ciência política, né? Eu falo de direito público para administração. Então, com certeza eu não sou a melhor especialista que vai poder te ensinar sobre o que é esse fenômeno que tem acontecido no Brasil. Mas ele basicamente consiste na ascensão de outsiders ao cenário político. O que são esses outsiders? São pessoas que não têm nenhuma experiência prévia na política ou que têm pouca experiência prévia. Existem já alguns estudos, inclusive existe uma pesquisa do Instituto INSPER, se eu conseguir encontrar, eu vou colocar aqui, tá, na descrição para você levar e se aprofundar também, que fala, né, da relação do quanto nas últimas eleições existe uma ascensão dessas pessoas que não têm nenhum vínculo político pretérito a os cargos da mais alta administração, seja no município, seja no estado ou mesmo na União. Isso gera o quê? Qual que é a consequência, Raíza, do ingresso dessas pessoas que não são da administração, pessoas que nunca estiveram ali? A consequência é uma mudança, inclusive, na forma de contratação e de composição das equipes. Existe uma inexperiência, às vezes, do próprio gestor. O ingresso da equipe também não se dá pelas vias tradicionais. Essas pessoas elas vão ingressar também vindo de outras carreiras. Então, o que eu posso te dizer é que a gente não está aqui para fazer nenhum juízo de valor, se isso é bom ou se é ruim, se para a política brasileira é bom ou não ter pessoas sem experiência prévia. A gente vai deixar isso para quem estuda o assunto. O fato é que isso pode ser uma janela de oportunidade para você que não teve nunca nenhum contato
com a administração anterior ou que talvez não tenha nenhuma experiência nisso. Por quê? Você precisa entender que antes mesmo de você se apresentar como um assessor experiente, um consultor experiente, você precisa se apresentar como um assessor, como um especialista em administração pública capaz de gerar resultado para esse gestor. É isso que importa, o resultado que você gera. E existem várias formas de você fazer isso. Agora, para te ajudar e para deixar esse vídeo um pouquinho mais profundo, eu quero te dar duas dicas, duas coisas que você precisa internalizar para aumentar as suas chances de trabalhar na administração. A primeira coisa é que, diferente do que acontece na iniciativa privada, por exemplo, lá o gestor privado, daquela organização privada, quando ele vai fazer uma contratação, normalmente ele já identificou um problema, lembra? Ele pode ser expert dentro daquela área de serviço ou da entrega daquele produto com o qual a empresa lida. Então, ele identificou já um problema e aí ele contrata uma pessoa que vai implementar um método e uma solução que ele mesmo cria, o que ele mesmo entende como sendo a solução correta. Como esse gestor privado já está dentro dessa organização, como ele tem especialidade dentro desse assunto, ele tem tempo suficiente, às vezes, de identificar o problema e de identificar até mesmo a solução para aquele problema. Então, a menos que ele esteja contratando um sênior para a equipe dele, quando ele vai fazer a contratação de cargos menores, ele quer que essa pessoa execute aquela solução, que ele entende como sendo a correta. Agora, lembra que eu te falei ali do mandato do gestor público? Pois é. Como esse tempo do gestor público ele é muito mais escasso do que ali na iniciativa privada, eu não estou falando de valor de tempo, tá? O tempo de um vale mais do que o outro, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que esse gestor público tem prazo, tem uma data de validade ali, uma hora ele vai sair. Por conta disso, como esse gestor público ele tem prazo, tem data de validade para sair, o que vai acontecer é que ele nem sempre vai conseguir ter tempo suficiente para identificar os problemas e identificar o método. Veja, gente, a gente está falando de várias áreas de atuação, de muitas demandas, de muitos processos decisórios. E a gente está falando da mais alta administração. Então, dentro desse nível estratégico, por vezes não há tempo suficiente para identificar esse problema. É por isso que há cada vez mais valor em quem identifica o problema, o profissional, que identifica o problema e que já apresenta a solução para aquele problema que o gestor sequer entendia que era um problema. Ele sequer conseguiu identificar aquilo como um problema. Então eu quero que você tenha isso em mente. A primeira coisa que você tem que mudar é, quando você for buscar a oportunidade de emprego dentro do setor público, eu quero que você vá com uma mentalidade diferente do que você faria na iniciativa privada. Você se apresenta como uma solução para um problema que você vai identificar. Raíza, como que eu identifico esse problema se eu não trabalho lá dentro, se eu não tenho experiência? Eu vou te dar algumas dicas aqui. Primeiro, você acompanha o diário oficial do seu município ou as publicações oficiais daquela administração, seja no município, seja no estado? Você tem o hábito de acompanhar as decisões? Você sabe os processos de execução contratual que vão correndo ali no DOM, que são publicadas? Lembra que, em regra, as decisões da administração pública são públicas, os atos são públicos. Por isso, você consegue acompanhar não só o diário oficial, como também utilizar a lei de acesso à informação, requerer informações específicas que você não teve acesso lá no site do órgão. Tudo isso é uma ferramenta que você pode utilizar para acompanhar e identificar problemas da administração pública. Outra coisa, você tem o hábito como advogado de acompanhar as decisões do Tribunal de Justiça local? Isso é fundamental, porque por vezes você vai identificar que aquela administração está apanhando num assunto específico. Então, com esse olhar, você consegue identificar que existe um problema ali e que alguém precisa apresentar uma solução. Então, você se apresenta como essa solução. Agora, eu não vou mentir para você. Para que você consiga ter esse olhar de identificar o problema, você precisa conhecer os assuntos da administração pública, os assuntos principalmente os assuntos jurídicos ali, que chegam à mesa do gestor, e mais, você precisa ter um olhar voltado
para os problemas do dia a dia de um gestor público. Sem esse conhecimento focado, direcionado e especializado, vai ficar muito difícil para você abrir uma página ali do Diário Oficial, por exemplo, e conseguir identificar algum tipo de problema, porque você não vai perceber aquilo ali, por mais que esteja estampado na sua cara, você não vai perceber que aquilo é um problema e muito menos conseguir propor a solução para aquilo. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é necessário você direcionar o teu estudo para demandas específicas da Fazenda Pública. Sem isso, sem esse conhecimento, você não consegue avançar para os próximos passos. Então, nós já gravamos um vídeo aqui, já deve ter sido publicado, eu não sei que dia que vai sair esse vídeo que eu tô gravando, mas nós já gravamos e provavelmente já está no canal um vídeo com um roteiro específico para o estudo de matérias afetas à Fazenda Pública, em especial afetas ao dia a dia da administração e do gestor público. Então, eu quero que a intenção com esse vídeo é facilitar o teu estudo, é direcionar o teu estudo, e eu quero mais do que te dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então é isso que a gente fez, a gente entregou esse conteúdo de valor para você. E a mesma coisa que a gente entregou aqui, tá? Nesse vídeo de hoje. Então, eu primeiro quero despertar a consciência de que é necessário você direcionar a tua formação, você direcionar o teu estudo, tá? A tua área de conhecimento. E que existe sim uma janela de oportunidade que talvez seja histórica. A gente não sabe se ela vai se ampliar ou se ela vai cair, mas o fato é que hoje existe essa oportunidade e quem não enxergar essa oportunidade vai ficar para trás. Então, só pra gente finalizar, eu quero te fazer algumas perguntinhas, tá? É bem rápido. Primeiro, me diga aqui nos comentários se você já teve alguma experiência de tentar encontrar um serviço dentro do setor público, tá? Seja na carreira de assessor ou um cargo de confiança, ou se você já tentou prestar alguma consultoria. Me diga se você já teve alguma experiência de buscar vagas relacionadas ao serviço público fora do concurso público, tá? Concurso público não vale. Segunda coisa que eu quero saber, se você teve essa experiência de tentar conseguir esse emprego, se ela foi uma experiência positiva ou não para você, ou se você encontrou alguma dificuldade. Responda com sim ou com não. Encontrei dificuldade ou não encontrei dificuldade na hora de escolher e selecionar essas vagas, tá bom? E a terceira coisa que eu quero saber de você é se existe interesse na sua parte de uma ferramenta específica para selecionar vagas voltadas ao setor público. Me diga se você tem interesse, se seria algo interessante, se você acha que isso facilitaria ou não quem está aí no processo de busca de empregos voltados ao setor público. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. É isso que a gente quer aqui, entregar um conteúdo de valor, com qualidade, não só relacionados à carreira da administração, como também ao direito público, conteúdos voltados à Fazenda Pública. E enfim, como sempre você já sabe, deixa aqui nos comentários se você tem algum tema de vídeo que você quer que a gente trate nos próximos encontros e um beijo, até a próxima!